Olá, turma. Vamos ao nosso conteúdo semanal. Hoje falaremos sobre razão entre as áreas de dois polígonos semelhantes e a área de um polígono regular. O conteúdo de hoje se encontra nas páginas 286 e 287 do livro de vocês. Para iniciarmos, vamos falar um pouquinho sobre a razão entre as áreas de dois polígonos semelhantes. Então, temos dois polígonos semelhantes. A razão entre a área dos dois é igual ao quadrado da razão da semelhança. Ou seja, temos nosso primeiro polígono aqui em azul, a área dele, e o nosso segundo polígono em rosa. Então, a razão entre a área do rosa com o azul aqui é as medidas dos lados aqui, ó, M, a semelhança, como eles são semelhantes, então, vamos pegar os lados semelhantes e elevar ao quadrado. Então, N' sobre N, segmento N' sobre segmento N ao quadrado. Isso igualado a todos os demais lados que são semelhantes. Então, razão entre as áreas de dois polígonos se define dessa maneira. É a razão dos dois polígonos é igual ao quadrado da razão da semelhança. Então, considerando o hexágono, a seguir vamos falar um pouco de área de um polígono regular. Temos aqui nosso polígono que é definido, né, como um hexágono, 6 lados. Então, temos o quê? Temos o lado dele, L aqui, nosso Lzinho é o lado, tá? Lado do polígono. E o Azinho aqui, essa distância daqui, do meio do nosso polígono até o lado do nosso polígono, é chamada de apótema. E o que é apótema? Definimos a apótema como segmento de reta que parte do centro do polígono e forma um ângulo de 90 graus com a sua lateral, ou seja, com o seu lado aqui. Traçamos do centro até um dos lados e aqui forma um ângulo de 90 graus. Vimos que um polígono ele pode ser decomposto em triângulos congruentes. Sendo assim, a área de um hexágono pode ser indicada por... Como o nosso hexágono, né, tem 6 lados. Então, a gente podemos ver aqui que o nosso hexágono se dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, tá? Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes a área desses 6 triângulos. E como calculamos a área de um triângulo? Lembrando que a área de um triângulo calculamos pela essa fórmulazinha aqui. A base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então, só substituímos aqui a área do triângulo pela fórmula da área do triângulo. Então, a área desse hexágono vai ser 6 vezes aqui dessa fórmula. Para essa, só substituímos quem é o equivalente. Se observarmos o triângulo aqui, ó, esse triângulo, vemos que a base é esse lado do nosso hexágono, então trocamos B por L e a altura vai ser essa daqui, a altura desse triângulo vai ser a nossa apótema do nosso hexágono, né? Então trocamos a altura, o H, por A, o A que é a nossa apótema. Então ficamos com 6 vezes o lado vezes a apótema dividido por 2. Simplificando aqui, 6 dividido por 2 dá 3. Então, fica apenas com 3 vezes L vezes A. Esse 3 vezes L é o nosso semiperímetro. E o que é o semiperímetro de um hexágono ou de um polígono regular? O semiperímetro é a medida da metade do perímetro de uma figura geométrica. Então, podemos ver aqui que é 3 vezes o lado. 3 vezes 1, 2, 3 lados. Então, a metade aqui, ó, do nosso hexágono. Generalizando para um polígono, por exemplo, de n lados, temos o seguinte: a área de um polígono regular vai ser igual a n, que é o número de lados do nosso polígono, vezes o lado, vezes a apótema dividido por 2.
Lembrando que, no slide anterior, temos que o número de lado vezes o lado dividido por 2 é igual ao nosso semiperímetro, que definimos por a letrinha P. Então, essa partezinha aqui, N vezes L por 2, é o nosso semiperímetro. E continuamos com a nossa apótema aqui. Então, podemos substituir, então, essa fórmulazinha N vezes L dividido por 2 apenas pela nossa letrinha P, vezes a nossa apótema. Então, a área de um polígono regular é dada por essa fórmulazinha aqui, ó. A área do polígono é igual ao semiperímetro vezes A, ou seja, a metade do perímetro vezes A. E quem é a metade do perímetro é o nosso número de lados vezes o lado dividido por 2. É o número do nosso polígono. Se é um hexágono, 6 lados. Se é um octógono, 8 lados. Né? Se for um quadrado, 4 lados. Então, aqui vai modificando à medida do que seja o nosso polígono de N lados. Vamos resolver um exercíciozinho para praticar o que acabamos de ver. Então, vamos calcular a área da figura a seguir. Aqui observamos que a gente tem o quê? A gente tem um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. No nossa figura, ele informa quem é o lado, 3 centímetros, e quem é a nossa apótema, 2,6 centímetros. Então, se a gente já tem esses dados do nossa figura, então fica fácil resolver. Ou seja, vamos usar a nossa fórmula, que é o semiperímetro vezes a apótema. E o semiperímetro é quem? É o número de lados vezes o lado dividido por 2. Como aqui temos 6 lados, então é 6 vezes o nosso L. Quem é o nosso L? 3 centímetros, dividido por 2 vezes a apótema. Então, substituindo, 6 é o número de lados, vezes a medida do lado, que é 3 centímetros, dividido por 2 vezes a apótema, que é a apótema, 2,6 centímetros. Simplificando aqui, 6 por 2, eu posso dividir 6 por 2, ou também posso multiplicar aqui primeiro, depois dividir por 2 e depois multiplicar por 2,6. Então, simplificando 6 por 2, 6 dividido por 2, 3. Então, fico 3 vezes 3 centímetros, vezes 2,6 centímetros. 3 vezes 3, 9 centímetros. Mantenho 2,6 centímetros, então multiplicando 9 vezes 2,6, eu obtenho 23,4 centímetros. Então, temos aqui como resultado a área desse nosso polígono aqui, ou seja, do nosso hexágono, é 23,4 centímetros ao quadrado, viu, gente? Faltou aqui, me perdoe, então, é ao quadrado, não só centímetro. Que é a área, estamos falando de área, então, é centímetros ao quadrado. Os exercícios dessa semana vai ser da página 287, questão 41, que é sobre o cálculo da área de um polígono regular. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.